Fala aí galera, beleza? Sou eu aqui de novo. A gente vai agora avançar um pouquinho na parte de Mate 1. Na nossa última aula eu falei um pouco de porcentagem com vocês, aumentos e descontos percentuais, beleza? Agora eu quero avançar um pouco o mesmo capítulo, sendo a parte de juros, ok? Tanto juro simples quanto juro composto. Vamos lá, primeira dica. Eita, pera aí que eu vou ter que mudar aqui. Primeira dica é a seguinte. Rafael, não entendi ainda muito bem a parte de porcentagens, aumentos e descontos. Volta lá e entende aquele negócio, beleza? Você não vai conseguir avançar com juros caso você não saiba a porcentagem, porque é tudo interligado, tudo uma coisa só, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala de juros, a gente tem alguns elementos que são trabalhados aqui dentro. Eu vou dar nomes aqui. A gente sempre trabalha com capital, beleza? Que eu vou estar aqui chamando de C. Às vezes esse capital também é chamado de capital inicial, mas simplesmente capital já é o suficiente. Toda vez que a gente fala de juros, existe um tempo decorrido. Então eu vou chamar T de tempo e uma taxa que a gente comumente chama de I, ok? Se eu fosse resumir o que é juros, o que significa trabalhar com juros, tanto com juros simples ou juro composto, é quando você está na ideia de um empréstimo. Né? Eu sempre costumo falar que nas aulas de juros, né, que todo mundo empresta dinheiro para todo mundo. É um amigo que empresta para o outro, é o banco que te empresta, você empresta para o banco e assim vai. E dentro do mercado financeiro, todas essas relações são estabelecidas por meio de uma taxa. E essa taxa é o que a gente chama de taxa de juros. Só com amizade que a gente não faz muito bem isso, né? É por isso que o seu amigo às vezes não te paga o que deve. Mas vamos lá. É basicamente uma relação de empréstimo de um certo capital. E aqui eu já quero dar talvez a melhor dica, uma das mais importantes, que é você usar a linha do tempo. Usar a linha do tempo, galera, é você, na hora da questão, usar esse desenho aqui, ó. Tá vendo? Fazer uma linhazinha, tempo zero, um período de tempo, 2 períodos de tempo, 3 e assim por diante, ok? No tempo zero, grava isso. O que está sendo negociado no tempo zero é sempre o capital. No tempo zero sempre está o capital, que é o momento da negociação, que é o momento do empréstimo, beleza? E a partir dali eu vou estabelecendo valores para cada período de tempo, de acordo com a minha taxa. E esses valores são obtidos por meios de aumentos percentuais, ok? Que a gente viu lá na aula passada, quando eu realizo um aumento percentual, eu multiplico por 1 mais a porcentagem, não é assim? Que a gente viu lá na outra aula. Então, o que está acontecendo aqui? O que é estudar juros? É exatamente essa perspectiva de um capital que está sendo negociado no tempo zero e vai gerando aumentos percentuais. O juro simples tem uma característica, o juro composto tem outra característica, beleza? Tanto no simples quanto no composto, a gente pega esses 3 elementos aqui, capital, tempo e taxa, estabelece uma relação entre eles, de modo que eu vou obter um montante.
E por definição, o que é montante? Capital mais juros. Rafael, ainda não ficou claro para mim o que é juros. É simples. É o valor acrescido. O valor acrescentado. Beleza? É isso. Então vamos lá. Eu quero, antes da gente começar com a parte das contas, e galera, essa parte, esse entendimento aqui é primordial. Eu quero, já aqui nessa primeira parte, dar para você a diferença entre juro simples e juro composto, por definição. E a diferença é a seguinte: olha para a linha do tempo. Quero que você fique olhando para essa linha do tempo aí. Quando eu tenho juros simples, o montante acumulado ele vai ser sempre calculado em torno do valor inicial, que é o capital. Então vamos lá, no primeiro período de tempo eu teria um montante 1, ok? Eu calculei esse montante 1 fazendo um acréscimo percentual em cima de C, que era o valor do meu capital. No segundo período de tempo eu tenho um montante 2. Esse montante 2 ele vai ser calculado em cima do capital de novo. No montante 3, mesma coisa, em cima do capital inicial. Montante 4, em cima do capital inicial, direto. Isso é juros simples, por definição. Agora vamos lá, juro composto. Montante 1, calculado em cima do capital. Montante 2 é calculado não em cima do capital, mas em cima do montante 1. Essa é a diferença. Montante 3, calculado em cima do montante 2. É o que a gente costuma chamar de juros sobre juros. Beleza? Em termos conceituais, essa é a diferença do juro simples para o juro composto. Agora vamos para as nossas fórmulas, que é a parte prática desse negócio todo. Aí eu quero separar, né? Eu vou começar com o simples. Ok? Imagina o seguinte: eu estou com um capital a ser que eu vou realizar um empréstimo a uma taxa I. Vamos pensar aqui numa taxa de 10%. Beleza? Para ficar simples as nossas contas. E esse capital de R$ 100. Então, ó, no primeiro período de tempo, ou melhor, no tempo zero, o que eu tenho negociado é o capital. Beleza? E mais nada. No tempo 1, eu tenho o capital mais os juros, que é 10% desse cara. Então, capital vezes a taxa. Vou botar assim. Tudo bem? No primeiro período de tempo. No segundo período de tempo, o que eu tenho é capital mais CI, que eu já tinha anteriormente, mais um novo juros, que é capital vezes a taxa de novo. Lembra? Vai sempre incidir sobre o capital inicial, certo? E assim por diante, né? No terceiro período de tempo, eu vou ter capital mais capital vezes taxa, mais capital vezes taxa, mais capital vezes taxa. Vamos melhorando esse negócio aqui, né? Bota o C em evidência. C que multiplica 1 mais I. Olha a ideia do aumento percentual aí, né? 1 mais P. Aqui, eu tenho um C em evidência que multiplica 1 mais 2I. Não é isso? Beleza. Aqui,
eu tenho um C em evidência que multiplica 1 mais 3i. A gente poderia usar uma induçãozinha aqui, né, para demonstrar a fórmula. Mas aqui eu não vou fazer isso não. Eu quero só apenas olhar o padrão e supor a fórmula para gente. Se eu tenho um t, um tempo t qualquer, como é que vai ficar esse montante acumulado? Capital, que multiplica 1 mais tempo vezes taxa, não é assim? Vou botar assim, taxa vezes tempo, que dá no mesmo, e é como a gente costuma aparecer. Essa é a principal fórmula que você vai decorar para juros simples. Fórmula do montante de juros simples. Capital que multiplica 1 mais IT. Taxa vezes o tempo. Ok? Aí, a gente pensa um pouquinho. Joga essa fórmula aqui para cima. Montante é igual, só uma dica aqui, né? Montante igual a capital que multiplica 1 mais IT. Montante é igual. Faz um distributivozinho aí para mim, ó. Aqui e aqui. Capital vezes 1 capital. C vezes I vezes T. O que é isso? Por definição, montante não é capital mais juros. Opa, o que eu vou concluir daqui? Que juros é igual a CIT. Que é uma das principais formulinhas que você vai encontrar nos livros, né? CIT. Ou CIT sobre 100, né? Quando a gente pensa que esse I está em porcentagem. Mas é só você colocar ali em valores percentuais. Ok? Juros é igual a CIT. Montante é igual a capital 1 mais IT. Beleza, galera? Isso é juros simples. Agora, essas são as fórmulas. Agora, no juro composto... Vamos lá, Só meio errado. Vamos ver como é que fica no juro composto. Muda um pouquinho. Mesma coisa, estou negociando um capital. Eu botei aquele capital ali igual a senha como se fosse um exemplo, tá, galera? Para você ir aplicando, para enxergar melhor. Um tempo t igual a zero. Mesma coisa, que eu tenho é o capital sendo negociado. Num tempo igual a 1. Mesma coisa. Capital mais capital vezes a taxa. Beleza? No tempo, que nesse caso aqui, ó, é capital que multiplica 1 mais i. No tempo t igual a 2, eu vou pegar o mesmo aumento percentual, que é multiplicar, ó. O aumento percentual aqui não é feito pela multiplicação, 1 mais i. Eu vou pegar o mesmo capital e o capital anterior, que era C1 mais i, concorda? E multiplicar pelo mesmo aumento, 1 mais i. Capital anterior, aumento percentual. Então, isso é C, que multiplica 1 mais i ao quadrado. Se fosse para um tempo igual a 3, ficaria como? C, 1 mais i ao cubo. De uma maneira relaxada, né? Dá para a gente concluir que o montante do juro composto é o quê? Capital multiplica 1 mais i elevado a t. Ok? Essa é a formulinha do juro composto. A gente sabe que para a provinha do Colégio Naval, a possibilidade de aparecer juro simples é muito maior do que juro composto. Isso não significa que você não precisa dessa forma. Uma observação aqui importante que a gente precisa fazer é quando eu penso no montante igual a capital mais juros. Essa fórmula do juro composto aqui, ela não me permite dissociar desse jeito.
Pensa, como é que eu posso fazer uma distributiva aqui, como a gente fez no juros simples? Não, né? Por causa desse expoente, ok? Então a gente basicamente trabalha com essa ideia aí do montante de uma forma geral. Beleza? Eu quero dar só mais uma dica para a gente finalizar nossa aula. Apertei de novo. Quem tem aula comigo sabe o quanto eu acho essa dica importante. Eu paro, fico conversando meia hora na aula só para dar essa dica, né? Vamos lá, eu não posso fazer isso aqui por causa do nosso tempo. Mas essa dica, ela é fundamental. Fundamental. É a historinha do avançar versus retroceder. Como assim? Dinheiro pelo tempo a gente faz de duas maneiras. Ou a gente está avançando dinheiro no tempo, ou a gente retrocede dinheiro no tempo. Como assim, Rafael? Vou te dar um exemplo. Ou não. Tempo zero, tempo 1, tempo 2, tempo 3. Da outra situação, tempo zero, tempo 1, tempo 2, tempo 3. Detalhe, eu estou falando tempo zero, tempo 1, porque esse período de tempo pode ser qualquer coisa. Pode ser um mês, um ano, um semestre, um bimestre. Isso é a sua questão que vai te dizer. Beleza? Geralmente, trabalha por mês, né? É o mais comum. Então, um período de tempo nos dois casos. Vamos supor que aqui eu tenho R$ 100. E aqui eu tenho 200. O que é avançar capital no tempo? É você fazer isso aqui, ó. Pegar esse cara e vou jogar ele aqui, por exemplo. Avancei. O que é retroceder? É pegar, por exemplo, 200 e jogar aqui. Ou, como é mais comum nas questões, pegar o 200 e jogar aqui. Tá entendendo? Tô dando dois exemplos do que é avançar capital no tempo, do que é retroceder. Para avançar capital no tempo, galera, a própria fórmula do montante te diz: é eu pegar o capital e multiplicar por 1 mais IT. Aqui eu estou usando o conceito de juros simples, mas pode ser de juro composto também, dá no mesmo. Então, avançar no tempo é multiplicar por 1 mais IT. E retroceder no tempo é pegar o capital e dividir. Se para avançar eu multiplico, para retroceder eu divido. 1 mais I vezes T. Ok, galera? Eu fecho com essa dica aqui porque ela é espetacular. Eu vou fazer uma outra aulinha resolvendo alguns exercícios e com certeza eu vou aplicar esse negócio aqui para vocês. Beleza? Valeu!